podia ser encardida que fosse. Como tem as propagandas aí hoje, né? Melhor que Vênus. Diz que o Vênus é bom, mas o sabão do lavandeiro era melhor, irmão. Era uma coisa que não tinha sujeira, não tinha encardido que aguentava. Agora você entende a comparação. Era o que ele estava dizendo, quando Jesus viesse, quem suportaria? Quem é que aguentaria? Seria insuportável. Mas insuportável para quem? Já deu para você entender? Para quem? Para a sujeira, para o que não prestava, para o que era impuro, para o que era imundo. Não aguentaria o poder de Deus. Por isso, quando eu li isso aqui, eu nunca tinha, já ouvi falar várias vezes, já até li esse versículo várias vezes, mas não tinha tido essa revelação de Deus. Quando Deus me deu essa revelação, veio o meu coração. Eu vou entregar para você esse sabãozinho, mas o sabão não faz nada. Isso aqui é o mesmo que você compra lá no mercado, não vai mudar em nada. O que faz, pastor? É a palavra, é o entendimento da palavra. Então eu espero que você tenha entendido agora. Porque quando você for usar esse sabão, você vai usar sobre essa palavra. Você vai falar, Deus, lá está escrito que o que fosse sujeira não ia aguentar. Que o teu poder é tão grande que o Senhor, quando viesse, não aguentaria, ninguém suportaria. E esse que não ia suportar seria impureza, seria sujeira. Então, quando você usar esse sabão, a senhora que é dona de casa, que lava a roupa lá da sua família, lava a roupa do seu filho. Fala, Deus, arranca essa sujeira. Você quer ver uma coisa? Eu estava falando de manhã, quer ver um negócio difícil de tirar? Negócio difícil de arrancar, não estou falando de sujeira de roupa não, é as drogas. Pensa num negócio que a pessoa para se libertar tem que ser o poder de Deus. Não dá, irmão, fica internado às vezes 1, 2, 3 vezes, a pessoa não consegue sair do crack, não consegue tirar o crack da pessoa, não consegue tirar a cocaína, não consegue tirar a maconha. Mas quando você usa nessa fé, fala, Deus, até o crack vai sair. Aquilo que é encardido, você está entendendo? Sim ou não? Aquilo que é difícil de tirar, é assim que você vai usar. Você quer ver coisa difícil de tirar? Bebida. Pessoa às vezes perde tudo, mas não consegue largar de beber. Pessoa, o médico fala para ela, você vai morrer. Ela fala assim, eu vou morrer bebendo, porque eu não paro de beber. Sim ou não? Tem gente que fala assim, eu vou morrer fumando. A pessoa fala, não, momento, se você não parar de fumar, você vai morrer. Ele fala, então eu vou morrer, porque eu não consigo parar de fumar. Você crê que Jesus tira, sim ou não? Então lava a roupa daquela pessoa. Aquele que bebe, aquele que fuma, fala, Deus, vou lavar a roupa dessa pessoa, o Senhor vai tirar isso dela, isso vai arrancar, não vai aguentar, o demônio que estiver aí, não vai suportar, porque está escrito, quem aguentará, quem subsistirá, quem vai suportar? Se é realmente o poder de Deus, o diabo não aguenta, diga glória a Deus. Lava lá a sua casa, Deus vai te dirigir, eu estou te dando algumas direções, mas quando você for usar, pergunta para Deus, Deus, como é que eu uso esse sabão? Deus vai te dar muito mais. Você pode lavar lá a sua casa, você pode lavar o seu local de trabalho, você pode lavar roupa, você pode lavar o carro lá que você comprou. Pastor, depois que eu comprei esse carro, sentindo um peso, uma inveja, o carro vive quebrando, não sai da oficina, lava esse carro lá, usa um pouquinho desse sabão. E eu quero ouvir muitos testemunhos aqui. Aquilo que ninguém tirava, pastor, meu marido é encardido. Tem gente que é encardido, né? Aquela pessoa encardida, pelo amor de Deus, olha, ninguém aguenta nem ficar perto, a pessoa estúpida, é uma pessoa grosseira, trata mal o filho, trata mal a filha, trata mal a esposa, começa a usar, fala, Deus, o Senhor vai arrancar isso dessa pessoa. Ah, pastor, pau que nasce torto, morre torto, só morre se não tiver lá o fogo do ourives, se não tiver o sabão do lavandeiro, que Deus conserta. E como conserta? Fala, Deus, o Senhor vai arrancar. Aquela pessoa que tem uma boca imunda, que vive falando palavrão, e não é só palavrão, maldição mesmo, chamando cada nome lá dentro da sua casa, que às vezes você não aguenta nem ficar perto, fala, Deus, limpa essa pessoa, tira. Quer ver outra coisa difícil de sair? Estava falando de manhã, estou falando de sujeira de roupa não, estou falando de sujeira de alma, de coração, mágoa. Tem gente, irmão, que tem mágoa antiga, que está encardida e que só Jesus para tirar. A pessoa só fala disso, só fala do que fizeram com ela, só fala daquela mágoa que tem no coração, porque um dia fizeram isso comigo. Irmão, tem que tirar, tem que limpar, diga glória a Deus. Tem gente que endureceu aí a mágoa, que para tirar só Jesus, a pessoa até fala, não consigo perdoar, não consigo, não consegue, pede para Deus tirar do seu coração para você ver. Fala, Deus, eu estou abrindo meu coração, tira,
Usa o sabão lá, lava a sua roupa, lava a roupa daquela pessoa. Pastor, meu filho, ele tem uma mágoa de mim, nunca fiz nada. E eu já vi tantos casos, né? Nunca fiz nada para o meu filho, nunca fiz nada para minha filha, mas tem uma revolta de mim. A Bíblia diz que Deus converteria o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Fala, Deus, tira do coração do meu filho essa revolta, essa mágoa, essa desobediência, essa rebeldia. E eu quero ouvir testemunhos aqui em nome de Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Entendeu sim ou não, irmãos? Então amém. Já já eu falo mais do sabão. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a oração da fé. Mas vamos lá para Juízes capítulo 6, verso 1, que é a mensagem de hoje. Mas grave esse versículo aí, hein, de Malaquias 3:1. Versículo 1 e 2, né? Depois você vai usar esse sabão em cima dessa palavra aí. Em nome de Jesus. O poder de Deus vai operar. Glória a Deus. Juízes 6:1. Então vamos lá. Abra a sua Bíblia lá. Juízes, capítulo 6, versículo 1. Lá no Velho Testamento, depois de Josué, se abre Gênesis, depois vem Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, aí vem Juízes. Capítulo 6, verso 1, em nome de Jesus. Vou pedir para os meus irmãos gravarem essa mensagem. Exclui aí as antigas aí que tiver. E depois eu quero que você possa ouvir lá, quem quiser ouvir de novo, ouvir, compartilhar essa mensagem que eu creio que vai falar ao seu coração. Essa mensagem foi uma pinçada de uma mensagem que eu ouvi hoje do pastor Jaime. Não sei se alguém assistiu um dos cultos hoje com o pastor Jaime. Eu tenho lá a nossa TV, e hoje às 6 da manhã eu estava assistindo, e o pastor Jaime começou a falar a respeito disso aqui, mas Deus falou muito forte no meu coração. Presta bem atenção nessa palavra que vai te ajudar. Quem achou, diga amém. Amém? Quem não achou pode acompanhar ali na tela, tá? Dá para você acompanhar por ali. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos de quem? Do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por quanto tempo? 7 anos. Então presta atenção, quando fala o Senhor Deus, você tem que entender. Deus permitiu. Deus não quer entregar ninguém na mão do inimigo. Mas porque muitas vezes a decisão, a escolha da pessoa é má aos olhos de quem? De Deus. Deus muitas vezes permite que a pessoa fique na mão daquele inimigo. Para quê, pastor? Para que ela possa se examinar. Primeira coisa que eu tenho que examinar. Eles fizeram o que parecia mal, mas parecia mal aos olhos de quem? Você quer ver uma coisa que é difícil para as pessoas hoje? Ela fala assim, mas os meus olhos não tem problema algum. Mas ao meu ver, não tem nada a ver. Mas quem disse que tem que ser aos meus olhos? Tem que ser ao meu ver. Eu tenho que saber, aos olhos do Senhor, se parece bom ou se parece mal. Que tem coisa que para mim, vou ser sincero para você, para mim não tem nada a ver, mas e para Deus? Concorda comigo, sim ou não? Para mim, ao meu ver, não tem problema, mas e aos olhos do Senhor? Pergunta para Ele, Ele vai falar o seu coração. Quando eu falo perguntar, aí vem o examinar-se. Por quê? A Bíblia manda o ser humano fazer isso. Às vezes a pessoa está passando um problema há muito tempo, não se resolve, está numa luta, e ela procura examinar todo mundo, mas não começa da onde deveria começar. Da onde que tem que começar, pastor? Vou te mostrar. Vamos lá para a primeira carta aos Coríntios 11, 28. Segura aí em Juízes que nós vamos voltar, tá? Nós vamos continuar sempre aqui. Mas vamos lá para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Quando algo está dando errado na minha vida, fazia 7 anos que eles estavam na mão dos midianitas, o que tem que fazer? Primeira coisa, eu tenho que perguntar. Deus, o que parece mal aos seus olhos? E o que faz? Por onde eu começo a examinar, pastor? Vou mostrar para você. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, o versículo é o 28. Em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. O que diz aí? Examine-se, pois o homem, a vida dos outros.
na vida dos outros, não? Examine, pois, o homem a quem, povo de Deus? Da onde que tem que começar então? É de mim, irmão. Quando algo está dando errado na minha vida, vamos ser sinceros, o ser humano ele examina todo mundo, né? Mas meu pai tem que mudar, mas meu irmão tem que mudar, mas meu marido, pastor, tem que mudar. O problema dele é esse, o problema dela é esse. Minha esposa, pastor, minha mulher, ela tem que mudar, já falei para ela. Mas será que você examinou a si mesmo? Porque é fácil examinar os outros, sim ou não? E como é, a gente é bom para examinar os outros, é ou não é? Consigo examinar todo mundo. Quem tem que mudar, quem é que está errado, quem é que é isso, na minha opinião, porque eu acho que deveria ser assim. Mas, meu irmão, quer um conselho da palavra de Deus? Começa por você. A Bíblia não manda examinar os outros, a Bíblia manda examinar quem? A mim. Até porque os outros eu não consigo mudar, mas eu, com a ajuda de Deus, eu consigo. Diga glória a Deus. Com a ajuda de Deus eu posso, a mudança tem que começar de mim. Vamos falar de família, que hoje é dia de família. Tem problema lá na sua casa? Tem problema lá na sua família? Às vezes você enxerga problema que todo mundo precisa mudar. Mas será que não tem que começar de você? Será que lá dentro da sua casa a mudança não pode começar de você? Não deva começar de você? Porque geralmente a pessoa faz o contrário. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você vai limpar a casa, você começa a limpar de fora para dentro ou de dentro para fora? Hã? Você não, começa lá da rua, aí depois vem para a calçada, aí vai vindo para dentro? Não. Quem quer se livrar da sujeira tem que começar de dentro. Olha que a pessoa começa assim, porque o outro está errado, ciclano, beltrano, o outro. E por último ela vai falar assim, eu sei, pastor, que eu também tenho os meus erros. Deveria começar de quem? De mim. Não, peraí, deixa eu ver o que eu estou fazendo de errado. Aí depois eu vou ver se eu puder ajudar na mudança do outro, amém. Mas se não, vou correr atrás da minha mudança. Eu tenho que me examinar. Sabe por que? Outra coisa. O que interfere na minha vida não é o erro do outro. Isso é muito verdadeiro. A Bíblia diz que nós vamos sofrer consequências das nossas próprias atitudes. Não, pastor, mas o outro faz errado, eu também sofro. Às vezes por pouco tempo. Porque se você for uma pessoa correta, se você estiver certo, se você for justo diante de Deus, irmão, pode ter certeza que você vai receber a recompensa do que você está fazendo. Então para de ficar colocando culpa na sua vida, no que está acontecendo nos outros. Culpa da minha vida é você, culpa da minha vida é meu pai, culpa da minha vida, pastor, é esse meu marido, culpa da minha vida é esse meu filho. Não. Ninguém, irmão. Lembra que eu falei aqui? Muito mês passado sobre as escolhas, uma frase que eu falei muito aqui, ó, ninguém vai viver escolhas dos outros, todos nós vamos viver consequências das nossas próprias escolhas. Então se é isso, se realmente é verdade, eu creio que é, então tem que começar o exame por quem? Por mim, até a salvação individual. Você acha que Deus vai chegar lá no dia do juízo e Ele vai falar para você, vem cá, me fala aí, de quem você tem para falar? De quem você tem aqui para dizer? Ou Deus vai falar, me fala de você? A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não é dos outros não. Então aprenda, está tendo um problema, por que não está resolvendo? Por que eu estou passando por isso? Por onde que eu tenho que começar o exame? Examine o homem a si mesmo. E ali diz, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Ali Deus está falando a respeito da Santa Ceia, através do apóstolo Paulo. Mas não é só a Santa Ceia. É tudo aquilo, meu irmão, que talvez não está dando certo na sua vida, que você tem alguma dúvida, começa o exame. O que é que não está aparecendo aos olhos do Senhor, que está aparecendo mal aos olhos dele? Às vezes os meus olhos não, mas aos olhos dele sim. Quem está entendendo, diga amém. Volta para Juízes, volta lá. E aí nós vamos para o versículo 2. Diz assim, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e o que mais? Segundo erro que a gente comete. Primeiro é não se examinar. O segundo é começar a querer criar soluções para nossos próprios problemas sozinhos, sem Deus. Eu chamo isso aqui de conserto e gambiarra.
Conserto é o que Deus faz, e gambiarra é o que você faz, é o que eu faço. Não é solução, irmão. O ser humano, ele não consegue resolver o seu próprio problema fora de Deus, não existe isso. Olha que coisa, os midianitas estavam vindo, estavam destruindo tudo. Ao invés deles se examinarem, procurar a causa do problema, que a Bíblia diz lá em Provérbios, acho que é Provérbios 26, 2, maldição sem causa não virá. Porque a solução, o conserto, você tem que ir lá na raiz, sim ou não? Como é que conserta uma coisa? Você vai lá na causa do problema e desde lá você conserta. Lembra que eu falei? É de dentro para fora. Mas como é que é a gambiarra? Você conserta por cima. Está entendendo, sim ou não? Não adianta nada. Vamos dar um exemplo, vamos dizer que está tendo um vazamento no chão da igreja. Tem lá no fundo um cano vazando. Vai começar a ficar tudo oco, sim ou não? Vai começar a trincar, vai começar a rachar, vai fazer um buraco. Aí eu, ao invés de consertar, o que eu faço? Passo uma massa por cima do buraco e tampo o buraco, está resolvido. O que vai acontecer lá dentro, onde tem um vazamento? O buraco vai ficar ainda? Daqui a pouco a igreja afunda, irmão. Sim ou não? Já aconteceu isso na sua casa? Esse dia eu vi um caso. O rapaz estava com um buraquinho, aí ele falou que o pedreiro foi lá, passou a massa por cima, tampou. Mas não foi lá na causa. Não foi lá onde estava o vazamento. Meu irmão, quando ele foi ver, a área dele estava afundando. Aí o pedreiro falou, eu queria que você tampasse o buraquinho. O rapaz era especialista, ele falou, tampar o buraquinho? Peraí. Não, o quê? Quase 50 aí para você cobrar ele por aqui. O rapaz começou a cavar. Começou a cavar. A hora que ele viu, irmão, o tamanho do rombo, foi 2 caminhões de terra para tampar. Para você ver. Então, o que eu falo, para de remendar suas coisas. Para de remendar a sua vida. Tem hora que quem cavucar para ver onde é que está o vazamento. Tem hora que tem que procurar. Eles começaram a fazer caverna. Vamos fazer caverna, a gente esconde, está tudo certo. Vamos fazer cova, fortificação. Mas adiantou alguma coisa? Os midianitas não continuavam destruindo? Continuava. Quando o ser humano quer criar solução para si mesmo, ele faz um remendo, irmão, mas o problema continua. Quer ver um exemplo? Vamos lá rapidinho para Gênesis. Segura Juízes aí que nós vamos voltar aí, hein? Gênesis capítulo 3, versículo 6. Olha que coisa tremenda isso aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Eu até falei desse versículo na mensagem de hoje. Eu gravei agora há pouco, 6 e pouquinho, 7 horas. Depois que não escutou, você escuta lá. A mensagem de hoje do jejum. Gênesis 3, 6. Quem achou, diga amém. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e o deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Está falando de quem? Adão e Eva. Deus tinha sido claro, Deus falou assim, vocês podem comer de toda a árvore do jardim, mas essa aqui não pode. Justamente aqui não pode, porque Deus falou que não podia, a serpente foi lá, convenceu Eva, ela não só comeu como deu para Adão. Qual foi a consequência? Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam o quê? Nus. E olha o que eles vão fazer agora. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si o quê? Você imagina como deve ter ficado bonito isso. Os olhos deles se abriram para a maldade, porque Deus falou que ia acontecer. Eles começaram a enxergar os defeitos, a nudez aqui representa o defeito, ficaram com vergonha um do outro. Ai meu Deus, e agora o que a gente faz? Vamos resolver. Pegaram folha de figueiro e cozeram ali é de costurar, né? Costuraram a folha de figueira e fizeram para si o quê? Aventais. Aí eu lembrei de uma coisa que eu até brinquei. Você sabe que avental, ele tampa só a parte da frente, né? Pelo menos o avental que eu conheço é assim. Você imagina, resolveu o quê? Resolveu nada, irmão. Isso é a gente tentando resolver os nossos problemas. Tampa uma parte, a outra ficou descoberta. Está entendendo, sim ou não? Cozeram folhas de figueira, fizeram para si aventais. Aí diz o versículo 8: E ouviram a voz do Senhor, Deus que passeava pelo jardim,
pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Vamos maquiar a situação e depois vamos se esconder. Não adianta. Você quer a solução, sim ou não? Qual que é a solução verdadeira? É chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu errei, eu falhei, e assim, e assim, assim. E aí Deus vai dar uma solução, não uma gambiarra. Aí Deus vai dar vamos falar assim, vai resolver o problema. Quer ver? Versículo 21. Olha que coisa tremenda isso. Quando eles chegam, confessa que erraram e pecaram e tal. Confessa não, né? O Adão pôs a culpa na Eva, a Eva pôs a culpa na serpente, e um foi pondo a culpa no outro. Depois Deus disse: olha, vai ter a consequência, mas agora eu vou resolver. Como Deus resolve? E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de pele, e fez o quê? E os vestiu. Sabe qual a diferença? Não sei se você reparou. Eles fizeram folhas de figueira e cobriu. E Deus fez o quê? Vestiu. Você está entendendo da gambiarra e o conserto, qual que é a diferença? Irmão, Deus faz a coisa certa. Quando a gente fica tentando maquiar a situação e a gente não vai até Deus para procurar a solução, a gente quer providenciar a solução para nós mesmos, o resultado é esse. Não, eu vou levando aí, pastor. Não, eu vou fazer de um jeito. Não vai, irmão, vai até Deus, fala: Deus, resolve a minha situação. Eu quero uma solução que vem do Senhor, diga glória a Deus. E Deus tem a solução perfeita. A minha solução não é melhor que a de Deus. Lembra do Salmo 127:1? Põe para mim ali rapidinho, anota aí para você não esquecer, eu vou ler direto na tela. Salmo 127, versículo 1. O que diz ali? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham quem? Os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que significa isso, pastor? Eu até anotei aqui, ó. O que significa isso? Se o Senhor não fizer, não adianta as nossas soluções. Repete assim comigo, ó. Só Deus pode resolver verdadeiramente os problemas do homem. Não tem, irmão. Quanto eu ficar tentando ali dar o meu jeito, na minha força, não vai, irmão. É só Deus que pode resolver. Por isso que a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você entendeu o significado disso, sim ou não? Se Jesus fizer, aí a coisa vai realmente ser verdadeira. Aí a solução vai ser completa. Quando eu estiver lá tentando dar o meu jeito, tentando tapar o meu sol lá com a peneira, não vai adiantar, irmão. Vou fazer um avental para me cobrir. Não, Deus tem uma solução que vai me vestir, que vai resolver o meu problema. Diga glória a Deus. Volta lá para Juízes 6, aí a gente vai ver que depois que eles sofreram muito, padeceram, aí eles vão fazer o que deveria fazer. Lá, agora no versículo 6, Juízes 6:6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. Agora sim. Não adianta, irmão. Vamos fazer cova, vamos fazer caverna, vamos se esconder do problema. Não adianta. Depois que se empobreceram, por quê? Eles plantavam, eles deixavam tudo bonitinho, na hora de colher os midianitas vinham e acabavam com tudo. E foi assim 7 anos. 7 anos, até que eles resolveram clamar a quem? A Deus. Mas aqui vem um detalhe que Deus falou no meu coração. Isso aqui é muito forte, presta atenção. Eles vão clamar a Deus por uma solução. Qual que seria a solução? Deus eliminar os midianitas. Imagina o clamor deles assim: Deus, Senhor, manda um anjo para acabar com esses midianitas, para nos livrar desse inimigo. Talvez esse foi o clamor deles. Mas a primeira coisa que Deus manda não é a solução. O que é que Deus manda antes da solução? Fala assim comigo, ó, a correção. Às vezes a gente vai clamar por solução, só que Deus vai mandar uma palavra de correção. Por quê, pastor? Porque tem muita gente que não gosta de correção. Ela quer só o quê? Só o quê? Mas não quer corrigir o que está errado, não adianta. Porque se Deus manda a solução, a pessoa vai continuar fazendo o que está errado. E aquele problema vai voltar de novo. Então, antes da solução, Deus vai mandar o quê? A correção.
para mostrar onde é que a gente está errado e consertar. Tem gente que não gosta da correção, mas eu vou falar uma coisa para você: a correção é melhor. Aliás, da correção é que vai vir a solução. Amém, Jesus? Às vezes tem que consertar antes. E eles clamam a Deus. Talvez eles clamaram para Deus mandar uma solução. Mas olha o que Deus vai mandar, versículo 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, quer dizer, queria que Deus eliminasse quem? Os midianitas. Mas olha o versículo 8. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. 9. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra. 10. E vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Fala comigo, finalzinho agora, por gentileza, finalzinho do versículo 10. Mas, o quê? Não destes ouvidos à minha voz. Então qual foi o erro do povo de Israel? Não deram ouvido a tudo que Deus tinha falado. Então quando eles clamam a Deus: Deus, manda a solução, Deus mandou um profeta com uma palavra do quê? De correção. Assim diz o Senhor: eu tirei vocês lá da casa da servidão, eu já abençoei você, eu livrei você dos inimigos, só que eu disse para você: não faz isso, não temam os deuses dos amorreus, mas não deste ouvido à minha voz. Então antes da solução, muitas vezes Deus vai mandar correção, através de um profeta trazendo a palavra, através de uma palavra que você está ouvindo. E tem gente que na hora da correção foge, aliás nem quer ouvir. Você quer ver gente que só gosta de solução? Não quer ouvir a correção? É aquela pessoa que quer saber da oração, não quer ouvir a palavra. Pastor, ora aí para mim, pastor, para Deus mandar a solução. Mas irmão, vem no culto, ouve a palavra. Às vezes ali Deus vai falar com você, vai te mostrar o que é que está errado. Não, pastor, não dá tempo porque minha vida é corrida. Mas ora aí, pastor, ora para resolver. Quer a solução, mas não quer o quê? A correção. E às vezes não vai dar, não vai vir solução enquanto não tiver a correção. Talvez você olhe para a pessoa: mas eu não faço nada de mal, pastor, eu não estrago a vida de ninguém, mas eu não erro nisso, eu não me prostituo, eu não minto, eu não roubo, eu não bebo, não fumo, não tenho vício. Mas às vezes o erro é como esse, não está dando ouvido à voz de quem? Do Senhor, em algo que Deus mandou fazer. Esse era o erro de Israel. Talvez aos olhos dele, lembra que eu falei, aos olhos deles não tinha problema, mas aos olhos de Deus, parecia ou não parecia mal? Parecia. Deus tinha falado: não faz isso. Olha para o pastor: quem sabe o que você está passando hoje é porque você está fazendo uma coisa que Deus mandou você não fazer, e você não deu ouvido à voz de Deus. Quem sabe o que você está passando hoje é porque Deus falou para você fazer algo que você não está fazendo. É a mesma coisa, você não está dando ouvido à voz do Senhor. Está entendendo, irmão, sim ou não? Às vezes Deus manda o profeta antes de mandar o anjo, porque o profeta vai trazer o quê? A correção, para depois o anjo trazer a solução. Mandou o profeta. Deus, a gente achou que o Senhor ia mandar o anjo já para eliminar os midianitas. Aí aparece o profeta: Deus mandou eu aqui. A resposta do clamor deles não foi uma solução, irmão. A resposta do clamor deles foi uma correção. E talvez você tenha clamado a Deus: Deus, resolve o meu problema. E Deus está mandando palavra de correção: conserta a sua vida, conserta a sua vida, conserta o que está errado, conserta o que está errado. E se você consertar, logo vem a solução. Diga glória a Deus. Quem sabe você está clamando: Deus, manda a solução. Deus está mandando o profeta com aquela palavra para te corrigir. Quem sabe o profeta hoje está de camisa meio verde, meio azul, não sei que cor que é essa aí. Está com a gravata preta. Pode ser? Pode ou não pode? Pode. Às vezes vem se assistir na televisão lá, Deus usa um profeta lá. Às vezes você lê na Bíblia, meu irmão, Deus fala com você. Usa o próprio profeta Isaías daqui da Bíblia, ou o próprio profeta Jeremias daqui, o próprio profeta Davi. Usa ou não usa? E você finge desentendido, e você finge desentendida. Só que Deus não vai mandar a solução enquanto não tiver a correção. Isso foi muito forte, Deus falou isso comigo hoje.
Deus mandou a correção, eles se corrigiram. Você vai ver como é imediato. Quem que vem depois? Olha o versículo 11. Então, o anjo do Senhor veio. Diga glória a Deus. Primeiro veio um profeta, com a palavra de correção. Corrigiu, agora o anjo do Senhor vem. O que o anjo do Senhor fez? Olha lá. E assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás o Abizerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para os salvar dos midianitas. O que o anjo estava fazendo? Já preparando alguém que Deus ia usar para dar a solução. E você vê que para Deus a solução é mais fácil. Deus levanta, Deus manda o anjo fala com Gideão, Deus capacita Gideão com 300 homens, acaba com o problema de Israel. Elimina os midianitas, liberta o povo de Israel. Você sabe o que eu vejo nisso? Com 300 homens, Deus resolveu o problema. Você sabe o que eu vejo nisso? Que às vezes é mais fácil para Deus dar a solução do que você se corrigir. A dificuldade não é Deus resolver o seu problema. A dificuldade não é Deus resolver o meu problema. A dificuldade maior é eu fazer o quê? Me corrigir. É ou não é? Porque para Deus resolver seu problema hoje, eu não sei qual é ele, é isso aqui, irmão. Com 300 homens Deus resolveu. Resolveu ou não resolveu? Resolve, irmão. Deus é poderoso. Você sabe qual está sendo o maior problema hoje? É a correção. É você colocar a tua vida em ordem. É você corrigir o que está errado. Porque no momento que você corrigir, irmão, Deus resolve isso assim, ó. 300 homens está resolvido. Diga glória a Deus. Gideão preparou um exército tremendo. Ele falou, não precisa não, manda embora. Fala que quem for covarde aí pode ir embora. Foi um monte, foi uma leva. Gideão ficou desesperado, meu Deus do céu. Já era pouco, agora ficou menor ainda. O exército dos midianitas era enorme, irmão, enorme. Deus falou assim, Gideão, vamos fazer o seguinte, você está preocupado aí? Leva lá esses soldados para beber água. E aí você vai ver. Alguns vão beber água igual todo mundo bebe, civilizadamente, vai pegar água com a mão, vai levar na boca. Lá pega do riacho, leva na boca. E outros, você vai ver que parece que falta aí alguma coisa, eles vão beber igual cachorro, assim, lambendo assim. Aí Gideão pensou, bom, esses meio doidos aí, Deus vai mandar eu mandar embora, né? Aí ele falou, contou, quantos foram lá, Gideão? Os que beberam certinho, civilizados, sem sujar roupa e nada, sem lambrecar a cara. Ah, Deus, graças a Deus, foram bastantes. E os doidos lá que bebeu igual cachorro lambendo, ah, foram uns 300 doidos lá. Esses aí então é que vai para a guerra com você. Diga glória a Deus. Mas Senhor, os doidos que lamberam a água, igual cachorro. Olha Senhor, Deus usa as coisas loucas para confundir, para que a glória seja de quem? Você está entendendo? Além de ser pouco, era todo homem que faltava um parafuso. Olha o exército de Deus. Fala, Deus é tremendo ou não é? Mas é, irmão, porque se Deus deixa aquele exército grande, de gente capaz, inteligente, a falar assim, não, fomos nós que conseguimos. Quando vira aquele bando de doido, faltava um parafuso, 300, ganhar a guerra, falou que a glória era de quem? Só podia falar que foi quem? Quando vê o que vai acontecer na sua vida, irmão, vão ter que falar a mesma coisa. Isso aí foi Deus, só pode. Amém? Por isso que às vezes tem que chegar nesse ponto. Quem entendeu, diga amém. Fala comigo assim, ó, primeiro a correção, depois a solução. Não adianta querer ficar inventando coisas suas, solução própria. Você já viu que não dá certo. Tem que se examinar. Quando você se examina, Deus vai falar, foi aqui que você errou. Falou, corrige, daqui a pouco vem um anjo de Deus. E ó, para Deus resolver é assim, ó. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus.